Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo sobre o assunto aporte de capital internacional. Meu nome é Luciano Bravo e estamos no primeiro dia pós-pandemia no nosso escritório já em São Paulo para as reuniões com clientes no modo presencial. Óbvio que depois dessa pandemia, todos nós, empresários, consultores, iremos optar por um processo mais digital até para a segurança e agilidade de todos. Porém, nosso escritório continua funcionando normalmente aqui no Brasil e na Europa. Um assunto que nós vamos tratar hoje muito importante chama-se o porquê fazer um aporte de capital internacional. Muitos amigos meus e parceiros de trabalho sempre questionam que clientes, quando são informados sobre o processo de aporte de capital, colocam sempre uns itens que preocupam eles e que podem atrapalhar. Porém, nós temos sempre que levar em conta o tamanho da vantagem que é fazer um aporte de capital internacional. Então aqui eu vou elencar alguns tópicos muito importantes do porquê fazer um aporte de capital internacional. O primeiro item tem a ver com a multiplicidade de financiadores. Sabemos que no Brasil, 85% da carteira de crédito está na mão de 5 bancos. Então é utopia imaginar que uma empresa middle, ao qual é o nosso objetivo de cliente, encontrará crédito fácil e abundante para seu desenvolvimento sustentável financeiro. É importante também que deixemos claro que quando nós nos referimos a crédito, estamos falando na capacidade de uma empresa em aportar acima de 30% do seu faturamento anual, coisa praticamente impossível no Brasil quando se diz respeito às leis que normatizam o nosso mercado financeiro. Então, para uma empresa hoje que fatura em média 50 a 100 milhões por ano, o capital que faz diferença para ela é quando ela consegue no mínimo 25 a 50 milhões de reais para investir em expansão, para investir em estoque, para investir em modernidade tecnológica e para investir numa série de itens que fazem parte do crescimento de qualquer empresa. Então, quando nós dizemos que o aporte de capital internacional abre porta para centenas de lenders que podem financiar o seu crescimento, estamos falando disso. Ou seja, por que fazer um ACI? Primeiro motivo, porque você terá uma enorme multiplicidade de financiadores, milhares para serem precisos, e no Brasil temos 85% em 5 bancos. Segundo bom motivo para fazer um aporte de capital internacional, nós empresários conseguimos alavancar até 100, 200% do faturamento anual, isso é fato. No Brasil isso é impossível. Então no Brasil uma empresa hoje que fature 100 milhões por ano, 50 milhões de reais por ano, que tenha uma garantia real, vamos fazer um exercício simples, ela fatura 50 milhões por ano, tem uma garantia real de 50 milhões por ano e ela precisa de 20 milhões de reais. Sabemos que transformar essa garantia em recurso no Brasil é tecnicamente impossível, né? Então, o aporte de capital internacional, ele te dá amplitude de aporte de financeiro. Você consegue aportar mais capital além dos 30% normal que é regido aqui no nosso país. Então você consegue chegar 100, 200% acima do seu faturamento anual, o que abre portas para um crescimento sustentável. Terceiro bom motivo, a utilização de todo tipo de garantia real imobiliária para operação de crédito. No Brasil, isso é impossível. Por que eu digo que é impossível? Sabemos que existe uma grande resistência no mercado nacional para aceitação de garantias operacionais, garantias em forma de terrenos e garantias rurais. Então, lá fora você consegue utilizar todo o seu espectro de garantia imobiliária para converter no mínimo 50% em dinheiro. Inclusive, temos uma operação chamada Hard Lender, que você consegue converter minimamente 50% do valor de venda forçada em recurso numa liberação única e imediata, independente da sua capacidade de pagamento, coisa impossível no Brasil. Então, quando você vai fazer um aporte internacional, você tem essa possibilidade real de fazer uma alavancagem financeira perfeita, ou seja, você transforma no mínimo 50% da sua garantia em recurso financeiro. Quarto bom motivo para se fazer um aporte de capital internacional, a capacidade
de transformar projetos em recurso para investimento. Sabemos que no Brasil, Project Finance é um item extremamente difícil de se conseguir. Quando você vai para o nível internacional e você estrutura o seu projeto no padrão internacional, você consegue aportar capital para projetos Greenfield. Sabemos que o desenvolvimento de projetos Greenfield no Brasil são extremamente difíceis. Alguns bancos, como o BNDES e fundos de desenvolvimento regionais, eles incentivavam projetos Greenfields, mas hoje sabemos que isso ficou no passado e a enorme dificuldade para se implantar um projeto Greenfield no Brasil abre porta para que você leve o seu projeto para um padrão internacional através de um aporte de capital internacional. Quinto bom motivo para se fazer uma operação de crédito: o procedimento de análise sobre o cliente. Sabemos que no Brasil o sistema de análise baseia-se em presente e passado. Então, quando você vai ao banco pedir algum recurso, o banco olha o seu presente e o seu passado. Não há como se analisar no Brasil presente e futuro. E a nível internacional, o futuro é contado. Então, você é analisado presente e futuro. Então, hoje, um empresário da área de real estate, energia, agronegócio, que precise aportar capital, ele será analisado com base no seu projeto de desenvolvimento e não no seu histórico passado, que muitas vezes, por algum tipo de problema, o limita o aporte de capital. Então, quinto bom motivo para se aportar capital. O sexto bom motivo, onde vamos parar nesse sexto e fazer um fechamento desse vídeo. O sexto bom motivo é a imunidade a processos limitantes aqui dentro. Por exemplo, eu sou uma empresa que estou em recuperação judicial, eles têm mais de 7 mil no Brasil. Como que eu faço para aportar capital? Como eu transformo a minha garantia real em recurso? No Brasil é praticamente impossível você fazer isso. Então, se você tem algum tipo de restrição cadastral imposta por natureza diversa, você consegue a nível internacional se capitalizar, principalmente em operações como hard lender. Então, empresas que estão em recuperação judicial, que hoje tem patrimônios enormes e que não servem para nada aqui no país, porque nenhum banco vai dar dinheiro, por mais que eu tenha uma faculdade, por mais que eu tenha um setor logístico e eu queira dar isso em garantia para aportar capital. Estando em recuperação judicial, sabemos que isso é praticamente impossível. Então, lá fora você consegue converter a sua garantia real em cash, em crédito. E isso, ou seja, a nível internacional você não tem essa trava de restrição que temos aqui. Então, eu dei aí 6 motivos importantes para que um empresário avalie o porquê ele deve se internacionalizar para fim de crédito. E por mais que hajam pequenos motivos para se fazer uma operação, isso é insuficiente pelos benefícios que traz. É como se fôssemos imaginar, pô, vou ter um filho, pô, mas vou ter que comprar fralda, vou ter que fazer um plano de saúde. Isso é pequeno perante a ter um filho saudável, maravilhoso, lindo. A mesma coisa eu digo sobre aporte de capital internacional. Quando você cria uma estrutura internacional e você se torna independente do sistema financeiro nacional que te limita o crédito, você cria um novo filho. Um filho que é um paraquedas de crédito que ocupa todo o globo terrestre. Ou seja, uma vez que você esteja captando recursos Estados Unidos e Europa, que são mercados mundiais de crédito, você estará de frente com os maiores lenders do planeta e terá oportunidades reais de transformar o seu desejo de crescimento em fato, se livrando inclusive de operações de curtíssimo prazo, como é muito usual aqui, cheque especial, desconto de duplicata. Nada contra isso, mas na verdade precisamos olhar o futuro, precisamos projetar o futuro, principalmente pós-pandemia. O crédito aqui é escasso. Esse país é maravilhoso para investir, é maravilhoso para se desenvolver negócio, mas é extremamente limitado em questão de crédito, principalmente para o empresário middle que quer crescer. E todo empresário que está me assistindo agora sabe que eu falo a verdade. Então, se o caminho é ter uma estrutura internacional para gozar de benefícios de crédito abundante, façam, porque esse caminho é seguido por grandes empresas. Recentemente, tivemos a Marfrig captando 500 milhões de dólares para injetar no seu caixa e suavizar suas despesas internas. Então, se os grandes fazem, quem diria nós que somos médios que não podemos fazer? Podemos sim. A lei brasileira 4131 do Banco Central ampara o ingresso desse capital aqui. Então,
temos que conhecer e temos que fazer. Fiquem com Deus, uma ótima semana e boa retomada a todos.